A corrente Alce, ela é um pouquinho diferente das outras duas, tá? Então, a corrente Alce, ela foi criada, tá? Por um pesquisador que se chama Alex Ward, tá? Da Universidade de La Trobe, em Melbourne, na Austrália. Ele, inclusive, é autor do livro que vocês têm aí na bibliografia básica da disciplina, que é Eletroterapia Explicada, tá? Ele é um dos autores, Alex Ward. Ele é um dos criadores dessa corrente. Essa corrente, ela é comercializada no Brasil através de uma empresa brasileira que se chama Ibramed. Então, ela é uma corrente um pouco mais acessível do que a corrente russa, por exemplo, é um pouco mais barata. Então, é uma alternativa de uma aplicação de corrente de média frequência, quando você não pode aí ter a corrente russa. Também é uma corrente efetiva, tá? A corrente Alce, ela pode ser utilizada com o objetivo de estimulação motora, ou seja, contração muscular, e também com estimulação sensorial, para analgesia, tá? Então, quando nós escolhemos a frequência portadora de 1000 Hz, ela é utilizada para estimulação motora. Quando você escolhe a frequência portadora de 4000 Hz, ela é utilizada para estimulação sensorial, analgésica, certo? Então, ela pode ser utilizada na tentativa de suprir uma falta aí do TENS e da corrente interferencial para analgesia, e ela também pode ser utilizada para suprir uma falta aí da corrente russa e da corrente e do FES, que a gente já discutiu nas aulas anteriores. Quando eu quiser utilizar para analgesia, então, frequência portadora de 4000 Hz, parecido com a frequência portadora da corrente interferencial. Quando eu quiser utilizar para contração muscular, 1000 Hz. Então, tanto na estimulação sensitiva quanto na estimulação motora, é uma corrente considerada de média frequência, tá? Ou seja, é mais confortável para os nossos pacientes do que as correntes de baixa frequência. Então, tanto o TENS, que é para analgesia, quanto o FES, que é para estimulação de força muscular, eles são mais doloridos durante a sua aplicação do que a corrente Alce, seja para recrutamento ou para analgesia, tá? Então, quando a gente vai aplicar a estimulação motora, a gente utiliza a frequência portadora de 1000 Hz, com os pulsos, né, de 200 microsegundos, tá? E uma frequência de modulação a gente vai ajustar de acordo com as fibras motoras, tá? Como a maioria das fibras do nosso corpo, elas são mistas, dos músculos do nosso corpo tem fibras mistas, a gente vai acabar quase que sempre utilizando 50 Hz. Para estimulação sensorial, nós utilizamos a frequência portadora de 4000 Hz, a duração do pulso, né, de 400 microsegundos, e a frequência de modulação de acordo com a endorfina que a gente quer liberar. Lembra? Alfa ou beta endorfina, tá? Alguns lugares trazem que a corrente Alce deve ser utilizada com frequências menores, por exemplo, 10 Hz, mas é mais interessante você levar em consideração lá o que eu expliquei sobre as alfa e beta endorfinas na corrente interferencial. Qual é a forma de onda dessa corrente? Então, a corrente Alce, como ela tem pulsos um pouco mais curtos, você vai observar que ela tem um intervalo maior entre os pulsos. Isso faz com que ela fique um pouco mais confortável na aplicação do paciente do que a corrente russa e até mesmo do que a corrente interferencial. Então, ela tem essa forma aí de baixo. Por isso que ela é um pouquinho mais confortável, os pacientes sentem menos incômodo com ela do que com as outras, tá? Esse trabalho aqui do Ward, e aí tem um conflito de interesse aí, né, porque ele é um dos idealizadores da corrente, então a gente pode acreditar, sim, nos achados dele, porque está publicado numa revista boa, mas a gente tem que sempre desconfiar quando você vê que o criador de uma técnica, o criador de um aparelho, que seja, ele é um dos autores do trabalho,
pode ocorrer um viés aí, né, durante a aplicação da pesquisa, tá bom? Mas é um trabalho que demonstrou com qual tipo de ciclo de trabalho, né? E a corrente Alce também tem o ciclo de trabalho, assim como a corrente russa, porque como é uma corrente de média frequência, a gente vai querer diminuir a chance de que ocorra a inibição de Vedens, que é a tetanização. Então ele avaliou aí com qual ciclo de trabalho a corrente conseguia gerar maior recrutamento muscular, né? Gerar mais força. E é o que ele encontrou? Que os pacientes, de novo, conseguiram gerar mais torque com um ciclo de trabalho de 10%, comparado com um ciclo de trabalho de 50%. Então, na Alce também, assim como na corrente russa, um ciclo de trabalho, ou seja, o pulso trabalhando muito tempo, não é interessante para a geração de força, porque a tendência é que as fibras entrem em tetanização e o paciente perca a capacidade de gerar torque. No caso do trabalho dele, ele mostrou que 10% gerava mais torque do que 50%. Então, a gente não vai chegar de novo lá, passar dos 20% de ciclo de trabalho. A gente vai ficar entre 10% e 20% de ciclo de trabalho, assim como eu mostrei para vocês na aula de corrente russa. Beleza? O paciente sente menor desconforto, né, quando você utiliza a frequência portadora de 4.000 Hz, porque é uma frequência maior, lembra? Quanto maior a frequência, menor a resistência de passagem nos tecidos sobre a pele, automaticamente a corrente fica mais confortável, beleza? Então lembra disso. As correntes de média frequência são mais confortáveis do que as correntes de baixa frequência. E essa é a principal diferença entre elas. Do ponto de vista de capacidade de produzir força, ó, como alguns trabalhos mostraram, esse trabalho aqui comparou a corrente russa, a corrente Alce e duas correntes de eletroestimulação que eles não colocaram o nome comercial, mas provavelmente seja o TENS e o FES. E eles avaliaram qual delas produziu mais torque nos pacientes, e eles encontraram que a corrente Alce e as outras duas, que são correntes de baixa frequência, não apresentaram diferença na produção de torque. E a corrente russa produziu um pouquinho menos de torque. Por quê? A corrente Alce tem os pulsos mais espaçados, então também tem menos chance de que ocorra a inibição de Vedens, que é a tetanização, que eu expliquei para vocês lá na aula de corrente russa. Então, a corrente Alce gera mais torque do que a russa, e não tem diferença da geração de torque para as outras correntes de baixa frequência. Só que, quando a gente vai avaliar desconforto, a corrente russa gera menos desconforto do que a Alce, sem diferença estatística, tá? Mas a corrente russa e a corrente Alce, elas geram, com diferença estatística, menos desconforto do que as outras duas de baixa frequência. Então, de novo, para vocês nunca esquecerem, se você quer contrair um músculo, não faz muita diferença usar uma, outra, ou a de baixa ou de média. Mas se você quer promover conforto para o seu paciente, principalmente se ele tem medo da aplicação da corrente, as correntes de média frequência, elas tendem a ser mais confortáveis, tá? E se você for comparar recrutamento muscular da Alce com a russa, a corrente Alce recruta mais do que a corrente russa. Conclusão, então, a corrente russa e a corrente Alce produzem menos desconforto, porém, a russa produz menos torque do que a corrente Alce. Então, a corrente Alce, teoricamente, é um pouco melhor, porque mantém a produção de torque, mesmo não tendo tanto desconforto como as outras, tá? E se a gente for comparar para controle da dor, quais são as evidências? Então, esse trabalho aí, de novo, do Ward, comparou a corrente Alce com o TENS, né? E o que eles encontraram? Que ambas as correntes promoveram aumento do limiar de dor, ou seja, promoveram analgesia nos pacientes, né? Só que você não teve diferença entre as duas. Então, como eu expliquei, assim como eu expliquei para vocês lá na aula de TENS e de corrente interferencial, não faz diferença para analgesia você usar uma corrente de baixa frequência, como por exemplo o TENS, ou utilizar a de média, como por exemplo a interferencial, ou a corrente Alce. A única diferença, de novo, vai ficar no conforto que o seu paciente tem durante a aplicação
dessa corrente, beleza? O Ward conclui aí nos trabalhos dele, né, que perante todos esses estudos aí que ele realizou, e de novo, existe um viés aí, a ideia aqui é que vocês conheçam a corrente e como que ela funciona, não quer dizer que ela é muito melhor do que as outras, pelo contrário, ela não é, mas a corrente Alce, ela tem a mesma capacidade de gerar analgesia de outras correntes, e ao mesmo tempo que ela é mais confortável, assim como as correntes de média frequência, só que para gerar torque, ela ainda gera mais torque do que a corrente russa, que também é uma corrente de média frequência e gera menos desconforto. Então, a gente tem aí uma alternativa, e hoje é até uma alternativa interessante, porque apresenta bons resultados perante a literatura e tem uma fábrica brasileira que realiza a fabricação dessa corrente, então isso barateia os custos, então é uma aplicação interessante e viável para vocês utilizarem aí no dia a dia da clínica, dos pacientes de vocês, porque é uma corrente mais barata pelo fato de não ter importação e etc.